E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h20 da tarde do dia 12 de agosto de 2022. Hoje, recebendo Laura Petronilha, que é enfermeira. E tem um fato muito interessante que a gente vai conversar bastante, são 6 pós ao mesmo tempo, 6 pós-graduações aí nesse ramo da saúde, no ramo da enfermagem. Então a gente vai entender e por que saúde. Acho que a gente está em tempos que tem que se falar muito desse papo. E é muito legal poder ter a rádio aqui dando voz a uma coisa que muito se ouve e pouco se discute hoje em dia. Então, Laura, seja bem-vinda aqui à Rádio Vovó Dedé, à casa de Vovó Dedé. A gente fica muito feliz de poder conversar e entender a sua história e entender qual a importância desse caminho que você vem trilhando. Mas pra gente conversar sobre saúde hoje, temos João Lucas, e pessoal, Pedro Linhares, boa tarde. E eu aqui, Yamanduca Paulo. Mas conta pra gente, como foi que começou, sabe? Por que Laura decidiu seguir no ramo da saúde? Boa tarde, queria agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito lisonjeada, né? Fiquei muito feliz. Foi assim, eu casei cedo, tive um filho, né? E aí cuidava de casa, de esposo, de filha. Eu preciso cuidar de mim, preciso ver o que é que eu gosto de fazer, preciso descobrir. Na realidade, a minha irmã começou na área da saúde como técnica de enfermagem, e aí começou a comentar, eu me interessei, me inscrevi, fiz auxiliar, o técnico, aí fiz especialização, e aí terminei tudinho, e aí comecei graduação. Terminei em dezembro agora, e agora estou fazendo 6 pós. Foi uma loucura, né? Porque tá muito corrido, né? Mas como eu optei para não trabalhar agora, né? Eu optei para estudar para concurso, seleção e fazer as 6 pós, né? Então tá bem corrido, muitos artigos, né? Então... Mas tá dando certo, graças a Deus tá dando certo. Como é voltar a essas origens que você viu lá na adolescência, já agora com quase 41 anos de idade, como você sempre frisa, como é voltar a essa essência, essa vontade de conhecimento que você tanto fala que gosta, que necessita? Foi, assim, nós somos de uma família muito simples, humilde. E quando eu agora terminei em dezembro, a única formada da família em faculdade sou eu. Então, foi uma felicidade muito grande para a família, né? Minha mãe ficou muito feliz, né? Meus irmãos, meu filho, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, tenho um de 14 anos. Então, foi isso. Eu vejo que eu precisava para mim e para minha família, né? Então eu terminei, estou feliz e estou muito feliz em estar terminando as pós antes do tempo, né? Que eu tenho até a massa, abril para entregar todos os projetos e eu já estou bem adiantada. E essa coisa da educação? Por que você sente que é uma necessidade, conhecimento, estudo, para você te supre? Por quê? Porque eu acho que hoje é assim, a gente... ou a gente faz uma produção de algo, né? Ou se você tem um comércio, ou se você constrói algo e aí você tem o setor financeiro controlável, né? Porque a gente sabe que a gente precisa de uma formação, né? A gente escolhe a área e se forma e se dedica, né? Então, foi isso. Eu procurei fazer a área da saúde porque eu cuidei de um irmão, né? Ele foi colostomizado, então ele foi bem difícil pra gente. E eu cuidei dele durante 2 anos e foi daí que eu vi que eu precisava fazer a área da saúde. E aí eu faço com amor, com carinho, com dedicação, né? Eu nunca toquei no paciente sem frisar bem isso. Lembrar sempre que ele tá ali, tá indefeso, ele precisa da gente, né? Aí então ele, além dele procurar a saúde, ele procura também o amor, o carinho e toda a dedicação. Antes da gente entrar na parte prática da enfermagem, eu quero muito entender como foi esse processo de se tornar enfermeira, como foi a faculdade, o que você sentiu no decorrer do conhecimento, quando você foi aprendendo cada coisa. A gente começou tem as cadeiras dos projetos, né? Projeto interdisciplinar, que é chamado PI, né? Aí tem o PI1, o PI2, tem até o 5. Eu fiz projetos. Tem projeto que é cartilha, tem projeto... E aí foi bem complicado, porque tem uma cadeira que é metodologia da pesquisa científica. Então, essa cadeira é para a gente
é a base, né? A gente, para fazer um projeto, a gente tem que ter essa cadeira, né? Para fazer o TCC da gente no final da faculdade, a gente apresenta o TCC, que tem o 1 e o 2 também. Tem né? Como assim? É porque, assim, o 1, que é chamado TCC 1, é a metade do projeto, Entendi. sabe? Não está finalizado. E o 2, o TCC 2, já é o final do projeto, entregue, né? E apresentado. Assim. Então foi isso que vocês tinham, essa coisa do conhecimento. Bem... Mas quando terminou? O que é que significou, assim, falar, Laura, enfermeira, olhar no espelho e se sentir enfermeira? Realizada, muito realizada, porque eu costumo dizer que a gente consegue fazer uma faculdade. Se você quiser, você estuda 5 anos, você termina uma faculdade. Mas aí você não sabe se você fez o que era certo. E eu fiz o que era certo. Eu me sinto, eu não me sinto somente uma profissional que terminou uma faculdade. Eu me sinto mais do que isso. Eu me sinto que a área da saúde precisa de pessoas como eu. Por quê? Porque eu dou amor, eu dou carinho, eu dou atenção, entendeu? Porque tem todos os tipos de profissionais, né? Então, eu sinto que a gente precisa de pessoas mais, que se doem mais. O que significa pra ti trabalhar na área da saúde? A gente tem que trabalhar com dedicação, seriedade. E a gente nota que muitos usuários da área da saúde, eles não estão conscientes da alimentação, das medicações, como eles devem ser atendidos, eles não estão muito conscientes. Então, a gente que terminou a faculdade, que estudou, que se especializou, que a gente teve a decisão de optar pela área da saúde, a gente tem que mostrar isso para o usuário. Ele tem que se sentir seguro com a gente. E quais são os pontos principais da saúde? Os pontos principais, com certeza, é a promoção, prevenção, cuidado. O cuidado do antes, do durante e o depois. Se sentir que você trabalhou, que o seu trabalho foi realizado com sucesso, né? E ser afetivo. Porque qualquer pessoa pode fazer. Agora, o resultado, a avaliação final é que a gente tem que saber aonde a gente chegou. E qual é o resultado com e sem afeição? Bem, a gente faz uma chamada avaliação, né? A gente faz a avaliação antes e depois da gente implementar um cuidado. Sim. Tipo, você fez uma cirurgia e a gente fez uma avaliação como está aquele momento naquela sutura, né? E aí, com o seu tratamento, medicação ou tratamento ou cuidados do enfermeiro, ele vai avaliar se você teve a melhora ou não. É nisso que a gente fala de afetividade, de cuidado, de tratamento. E falando sobre essa coisa do cuidar com amor, ontem a gente falou muito sobre o amor ao próximo. Acho que isso se encaixa muito no tema que a gente falou empatia aqui no programa. Sim. E eu quero saber muito como é estar nesse ambiente hospitalar, que muitas vezes é bem pesado. Tem muitas pessoas com dores, muitas pessoas precisando de ajuda realmente. Como Sim. é pra você estar lá nesse ambiente, muitas vezes não podendo demonstrar aquela tristeza que você está sentindo pelo aquele paciente. Você precisa estar ali com carinho, com cuidado, muitas vezes levantando o astral dele, que está naquela situação nada agradável. Como é pra você? Assim, a gente, como profissional, a gente vai lá, cuida, né? E aí o cuidado, eu digo muito, que tem que ser humanizado. Como humanizado? Usar, você está tocando, não é um paciente estranho que você não conhece. Você tem o nome dele, a família dele está ali do lado e liga. Quando não está do lado, liga todos os dias para saber dele. Então, você tem que estar disposto a ajudar aquele paciente. Ou que seja no tratamento da ferida ou no tratamento da dor dele. Mas você tem que ter cuidado, cuidar com cuidado, né? Porque cuidar a gente cuida. A gente cuida da mãe, do pai, do vizinho, mas como que você cuida? É com amor? É com empatia? Você sabe que vai sentir dor, então você faz devagar, se for um curativo. Tente fazer devagar, tente ir conversando com o paciente, acalmando ele. Às vezes você nem toca nele, ele já fica nervoso. Mas se você conversar antes, com certeza ele vai deixar, já vai, aquela enfermeira, legal, ele diz logo aquele dia que cantou, que conversou. É assim, eu acredito que diminua a dor daquele paciente. E como não se afetar? Você como enfermeira? É bem difícil.
porque você quer tirar aquela dor, quer cumprir com o seu trabalho, quer ver ele em casa. Todo profissional quer ver o paciente, não quer ver o paciente lá, ele quer ver ele sarado em casa. E aí e quando não, a gente não consegue isso, a gente tem que ver pelo menos ele cuidar da doença, né, que é chamado os pacientes oncológicos, né? E não se usa mais nem o termo paciente, é usuários oncológicos, com muito cuidado e trazer felicidade em momentos. Porque às vezes a pessoa está num estado terminal, né? E não tem aquela esperança. Mas um profissional positivo, né, vai trazer o quê? Vai trazer pergunta qual é o cantor que ele gosta, e bota uma música bem baixinha, e ele vai gostar, ele vai se sentir em casa, com um porta-retrato, né? Claro que se a instituição aceitar os pertences do paciente, aí você coloca um porta-retrato, pede à família, traz um porta-retrato, de quem que ele gosta mais? É do cachorro, é da filha, do amigo? Traz um porta-retrato, traz uma música que ele gosta, né? Coloca uma playlist dele que ele gosta, vai amenizar aquela dor, vai amenizar todo aquele sofrimento com o paciente. A gente trabalha muito nisso, nas UTIs, nas enfermarias. Laura, você que estudou essa área da saúde, fala bastante de afetividade, dessa coisa da empatia do enfermeiro com o usuário do sistema. Conta pra gente se essa afetividade ela também dá resultado como, enfim, uma medicação, como, enfim, esses outros recursos. Essa coisa de tocar, de falar com o paciente, ela também mostra resultados clínicos? Sim, mostra sim. A gente tem pacientes diabéticos, né? A gente estava até conversando há pouco tempo sobre a diabetes. Muita gente não sabe, mas o paciente diabético, se ele está chateado, é certeza ou a pressão ou a diabetes subir, né? Aumentar. Então, mas é bom... Por quê? Qual a relação do psicológico com o corpo? Sangue, nervosismo, sinais, neurônios. Então, o nosso corpo ele é cheio de ele fala com neurônios. Mesmo, né? Eles conversam entre eles, né? Eles conversam entre eles e aí, naquele momento ali, eles vão acelerar. Então, o sangue vai acelerar, aí a glicemia vai acelerar, entendeu? Então, quando o paciente ele está calmo, a pressão acalma, a diabetes acalma, e aí é melhor de ser tratado. Por isso que a gente pede muito nos hospitais que não tenha discussões, né? Respeite o local de trabalho, né? O local que o paciente, respeitar o paciente, porque em primeiro lugar é o paciente. E se ele tem diabetes, se ele tem pressão alta, se ele está lá internado, aí começa o acompanhante, que é para trazer segurança para o paciente, né? Que tem a lei do acompanhante. O paciente ele é respaldado para levar um acompanhante, né? Só que aí para levar a paz, não é para levar uma discussão, problemas de casa, trazer para o paciente, jamais. O paciente está ali e com certeza vai alterar no sangue dele. Sim. Todo esse processo está relacionado ao sossego, né, do paciente. O que foi que mudou na sua visão de mundo depois de cursar enfermagem e ver todos os conceitos? O mundo... a gente teve uma onda do Covid, né, que foi muito difícil, né, as pessoas ainda estão com medo, a gente nota que as pessoas ainda estão com muito medo. De sair de casa, né? Principalmente os idosos, né? Pessoas asmáticas também. E lembrando que não passamos, né? Estamos passando, né? A gente também tem esse problema de se modernizar e dizer, não, já passou. Não, a gente tem que se cuidar ainda assim, né? Troca de roupa, uso de máscara. A gente tirou agora, né? Nossa máscara. Mas... uso de máscara, uso do álcool em gel, tudo isso deve continuar assim, né? E sobre o mundo, eu acho que essa pandemia, acho que muita gente ficou abalada, né? A gente nota que as pessoas não conseguem mais, já estão falando que não vai mais sair sem máscara, né? Já está tendo isso, né? De dizer, não, eu não saio mais sem máscara. E não é ruim. Né? A gente também pode pensar para o lado bom. Isso gera um hipocondriasmo mundial, de todo mundo tem muito medo. Isso não é perigoso, de certa forma, ou isso vai para um lado favorito, enfim, do bem?
Não, eu, na minha opinião, não como enfermeira, mas como pessoa, eu acho que, na minha opinião, não é ruim a pessoa se prevenir, se proteger, né? Não é ruim, claro. Momento algum, até porque a gente não sabe o nosso futuro, a gente não sabe o que é passar pelo Covid, né? E a gente passou ninguém tinha noção que isso ia acontecer, né? E a gente passou por um problema muito grande, que eu acho que as pessoas deviam se cuidar mais de higiene. Eu falo de higiene, porque a gente saía de casa, ficava com a roupa, não tinha esse problema de chegar em casa, não, vou tomar banho e a roupa para lavar, vou tomar banho e a roupa para lavar, né? Ou então não entrar mais em casa com sandálias, sapatos, né? A gente aprendeu muito também com o Covid, perdemos pessoas, que é o mais importante, e aprendemos muito com esse vírus. A gente teve a pandemia e na relação da pandemia teve uma coisa muito forte que foi essa neurose. Por isso que eu falo desse hipocondriasmo, desse medo excessivo de doença, ficou todo mundo lavando a mão, passando álcool em gel, máscara e de certa forma isso ensinou muita gente, mas ao mesmo tempo pouca gente, enfim, muitas dessas pessoas hoje em dia não estão mais nem aí. Por quê? Porque esse medo da saúde é algo passageiro, só enquanto tá ali. O que é que acontece para as pessoas não entenderem a importância de se cuidar? Eu acho que a mídia, gente, é um pouco complicado. Porque no momento que tá caindo as mortes, tá caindo os casos, as pessoas começam a relaxar. Ah, já passou. Porque a gente já passou pela 4ª onda, né? Então, as pessoas deviam pensar, não, teve a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, eu tenho mãe, eu tenho irmão, eu tenho minha vida. Então, é bom que a vacina ajudou, graças a Deus, né? Tá todo mundo vacinado, né? Só que não é somente a vacina, é os cuidados. A gente vê que as pessoas vacinadas também chegaram a falecer. Então, é bom a gente ter muito cuidado, continuar com os cuidados, sim. Não porque parar se é bom pra gente, né? Não digo ficar em psicose, né? Que chega aquele momento que você tá, mas que pelo menos você faça uma parte para sua família, para você, mesmo você estando vacinado, sua mãe, sua família, mas faça uma parte para você passar o momento da higienização das mãos, sempre devia ter, antes de pandemia. Nossa. Talvez a higienização das mãos é muito importante mesmo, porque não é só o Covid, né? É vírus, é bactérias, é fungos, protozoários, então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado nesse momento de quando a gente tá na rua, chega em casa, ou tá em casa e vai pra rua e volta pra casa. Eu acho que o momento que a gente tem que pensar muito é no momento de pegar em dinheiro, né? Cartas, né? Porque a carta, né? Esses comprovantes de endereço, essas coisas, passa por mãos, né? Papel é uma coisa bem chata, né? Sim. Bem sujo, a gente não tem controle. Então a gente tem que estar sempre se higienizando. Sim, Laura, tem uma coisa aqui que eu acho que envolve muito tudo isso. A gente tá falando dessa coisa da higiene, das máscaras também. E eu acho que quando a gente vai pra Ásia, a gente vê isso muito culturalmente. Isso é muito forte lá. E vindo pro Brasil, você acha que existe uma cultura da não aceitação desses processos? Ou é porque a gente não sofre tão excessivamente dessas doenças como eles? O que é que existe no Brasil que impede tudo isso? Eu trago isso até porque você trouxe um trabalho de amamentação nas periferias, que é uma coisa que talvez seja também uma coisa cultural. Então conta pra gente, essa falta de vontade de se proteger, ela é cultural? Também. Eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente fala bem da lavagem das mãos, né? Você vê que a gente fala muito, sim. A gente chega nos banheiros, tem lá como lavar as mãos, o passo a passo, né? Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha, a gente já falava muito da lavagem das mãos, né? Crianças. Sim. Então, no hospital, você chega, você já tem a pia ali para lavar, o lavado. Eu acho importante demais. E sobre a cultura, eu acho que sim, a gente tem uma cultura de lavar a mão, a gente fala muito da lavagem das mãos, que é importante, né? A gente até era referência na vacinação, então acho que caiu um pouquinho vacinação, a questão das fake news e tudo mais. O nosso SUS é uma riqueza, né? Sim. O nosso SUS, a gente bastante. é rico, a gente tem que valorizar muito o nosso Brasil, muito. E falar e levar para as pessoas que têm pouco entendimento, eu acredito que as pessoas que
Hoje está um pouquinho mais difícil de não ter o entendimento, porque tem internet, tem um celular, né? E antes não tinha, né? Mas e hoje não, hoje a gente tem a mídia para ajudar, né? Alguma dúvida sobre o SUS, a pessoa tem alguma dúvida, lá tem tudo, né? No Ministério da Saúde está explicando tudo, e é bem interessante a gente entrar no portal também, porque tem muita informação legal no Ministério da Saúde. Conta pra gente o que é o SUS, pra quem não tá familiarizado com o termo, ou com, enfim, o conceito dele, o que é que ele abarca? É assim, o SUS, ele é o Sistema Único de Saúde. Então, o que é que lá tem? Ele assegura a gente, porque o início foi a Previdência, né? Que aí na Previdência, né, a gente fala um pouquinho da história, né? Na Previdência Social era assim, só tinha direito à saúde os trabalhadores que trabalhavam em fábricas, certo? Aí as pessoas não tinham direito ao SUS. E o SUS, se eu não, data não sou muito boa, mas eu acho que foi em 1988 que o SUS nasceu. Na última Constituição. Eu acho que foi em 1988. E de lá para cá veio a prevenção, e depois a Previdência Social, e depois da Previdência Social veio o IAPS, o CAPS, IAPS, e agora, por último, o SUS, que foi a nossa riqueza, que a gente tem que valorizar, que o que é que ele abarca? Ele abarca a promoção, prevenção, cuidados. É muito importante, ele traz a descentralização, que é muito importante também. Por quê? Porque na descentralização, todos têm direito. Então, algo que é centralizado, ele está restrito. Mas o SUS, ele não traz nada centralizado, ele traz descentralizado, que é para todos, né? E também ele traz ele é integral, atendimento integral. Como? Vou dar um exemplo da gestante, né? Ela tem um momento do planejamento, que é pelo posto de saúde, o planejamento familiar, e tem todo o processo acompanhado. Prevenção, parto, pré-natal, promoção, as vacinas. Essa prevenção a gente vai entrar com as vacinas, que é para prevenir doenças na gestante. E aí todo esse processo é no SUS, é pelo posto de saúde, né? E também tem os agentes de saúde que ajudam também, que é uma equipe multidisciplinar, que vai na casa da gestante, que vai pesar o bebê depois que o bebê nasce. Bacana. Ela pesa o bebê, a equipe. Tem também o programa odontológico, que é o acompanhamento da gestante. Assim que ela vai para o pré-natal, o primeiro contato dela para ela fazer os exames já é no posto e já vai fazer a consulta odontológica. Então, tudo isso é pelo SUS, a gestante não paga nada. Tudo grátis, tudo gratuito e muito importante também. Fora as milhares de pessoas, usuários que, enfim, são usuários do SUS e tem diversos medicamentos caríssimos de forma totalmente gratuita e tratamentos de forma gratuita. E, Laura, você escolheu doar-se, você escolheu fazer parte de tudo isso, escolheu fazer parte do SUS e ajudar inúmeras pessoas. O que é que significa hoje para ti estar atuando nessa profissão, estar fazendo parte de um sistema que ele tem como objetivo principal revitalizar, revigorar e trazer uma humanidade de volta? É muito bom. A gente, quando trabalha na área da saúde, eu acho que é uma das áreas que fica complicado para mim falar, porque eu escolhi a área da saúde, né? Então, para mim elogiar e trazer milhões de qualidade, ela tá falando que ela é enfermeira, né? Mas é porque quando a gente escolhe a área da saúde, a gente tenta colocar muito qualidade, conscientizar as pessoas de quanto é importante para a gente o SUS, quanto é importante para a gente os postos de saúde, as UPAs, os hospitais. Por quê? Porque, gente, é nítido, acredite você, que ainda tem pessoas que falam mal do SUS. Você fica na fila do posto de saúde, você escuta. Você atende no posto de saúde, você ainda escuta pessoas falar mal, tratar mal o profissional. Eu às vezes fico, deve estar estressada. Ela tem consciência do que ela tem na mão.
Ela tem um país ótimo, né? Que você vê que as pessoas vêm de fora e é atendido aqui. Faz o cadastro, é atendido aqui e não se paga nada, né? Enquanto você está no Brasil e vai para outro país, você é obrigado a pagar. É o único país grátis, tudo grátis. É o único. Ainda diz assim, mas também a água e a luz e não sei o que. A pessoa mistura tudo, não sabe o que está falando, sabe? E a gente tem que ficar calado. E quando a gente fala algo, a pessoa agride muito o profissional, sabe? Às vezes o profissional ele fica calado porque ele não quer, às vezes é difícil. Às vezes a pessoa, falou e ficou calado, mas é porque não pode. Ele não pode debater com uma pessoa dessa, ele não tem como. Às vezes a pessoa já vem agressiva de casa, ou então já vem agressiva com problema de saúde. Então o profissional, o melhor momento é ele ficar realmente calado e responder somente o necessário. Mas não se esquecendo que o profissional está ali, não é para aquilo ali. Que às vezes a pessoa se esquece. Tá aqui, vai perder o emprego e não sei o quê. Tá entendendo? Tem gente assim, e é ruim, porque a área da saúde, as pessoas deviam merecer cuidar mais dos profissionais. Eles precisam de atenção também. Sim. Quando você chegar num posto de saúde ou ver um enfermeiro quieto, nada dele calado, não vai achar que é porque ele não sabe. Ele sabe, ele é consciente do que ele está fazendo. Mas ele não pode debater contigo, tá debatendo contigo. Porque vai te deixar mais nervoso, sabe? E a gente está ali para te deixar calmo, não é para te deixar nervoso. Você fala bastante sobre a humanização desse sistema da saúde, mas tem uma coisa que eu vejo, muito realmente essas prevenções disso e aquilo, quando a gente fala de doença, quando se fala dessas epidemias e pandemias que a gente vem vivendo hoje, mas por que não existe essa humanização quando se fala do profissional? Por que não tem essas campanhas para a população entender a importância do profissional da saúde? A gente tem muitos cuidados com nós profissionais na área da saúde. Um dos cuidados é o acompanhamento com psicólogos, né? A gente tem acompanhamento com psicólogo, a gente é rico em atendimento com psicólogo, mas a gente também é rico em conhecimento, sabe? Mas eu quero trazer essa coisa da população. Por que não tem uma campanha populacional para o entendimento da importância do profissional da saúde? A gente é protegido muito pelos órgãos, só que esses órgãos, eles estão, como é que se diz? É porque é bem assim, tipo, a gente vai atender uma pessoa na comunidade, eles não abrem a porta. Aí a gente vai atender uma pessoa na comunidade para conscientizar que deve ser cuidado, o enfermeiro deve ser cuidado, ele também precisa de um cuidado naquele momento. Eles vão dizer, olha, eu tô doente, ainda quer que eu cuide dele, tá entendendo? É bem complicado, tem bem mas no mês de setembro, acho que é setembro, do suicídio, o mês do suicídio, acho que é setembro. E a gente fala muito sobre isso, porque os profissionais, eles estão um pouco abatidos com tanta carga horária, né? Agora a gente conseguiu o PL, né? Graças a Deus a gente conseguiu, nosso presidente assinou, graças a Deus. E agora a gente já está tendo outro problema. A gente tinha o problema do PL que não era invigorado, e agora é. Só que agora, o problema do PL agora é que está tendo algumas instituições demitindo profissionais. E aí o que é que vai acontecer? A carga do trabalho de um enfermeiro, pode ser que um enfermeiro faça trabalho de 3 enfermeiros, entendeu? Então a gente tem que estar com muito cuidado sobre isso. Denúncia. Gente, a gente precisa denunciar os profissionais. A gente não pode ter medo de ficar desempregado, porque se a gente não denunciar essas instituições que estão fazendo isso, demitindo os profissionais, como que eu vou cuidar de 30 pacientes sozinho, 40 pacientes sozinho? Entendeu? Então é isso que eles estão fazendo. A gente pode agora entrar, eu acho que nesse lance da graduação, você citou que terminou e falou bastante de TCC, e hoje você trouxe o TCC. Eu quero entender qual foi a argumentação, a tese, por que ela foi escolhida. Assim, foi eu e mais 3 colegas minhas. E o nome do trabalho foi Cuidados com Aleitamento Materno e Estratégias de Enfermagem na Comunidade. Foi uma revisão integrativa. Esse TCC... O que é, só para a gente entender, uma revisão integrativa? Revisão integrativa é porque são
tem vários tipos de TCC. A nossa, a gente escolheu a revisão integrativa. Ela não vai precisar de dados coletados. Entendi. Ela é bibliográfica. A gente pegou dados da internet, artigos, revistas, sites e colocamos aqui. Todos citados e todos têm feito as citações. A gente não pode fazer um trabalho sem um trecho do que a gente pesquisou e não ter referências ou citações do nome do autor daquele livro ou daquele site ou daquele artigo. Sim. Ele tem que ter, porque vai ser um plágio falso, não é seu. Então, toda vez que você fizer uma citação, você tem que colocar o nome do autor, tipo, concepto de autores como Felipe Lando, 2020. Ele fez essa concepção de Felipe. E aí a gente também fez em espanhol e inglês também. No TCC você pode colocar ele somente como inglês. Mas o nosso a gente fez como espanhol também, para crescer, mas já que já era bibliográfico, já não tinha os gráficos, já não tinha os dados coletados. Então a gente teve que acrescentar, né, para valorizar mais o nosso trabalho. E foi sobre a amamentação, a dificuldade da mulher, da comunidade em amamentar. Foi bem complicado, porque a gente não colocou os dados, mas foi coletados, né, os dados. Sim. E algumas pessoas não queriam. Teve pessoas bem resistentes que não queriam dar o nome. Ai, não sei. Eu disse, não vai ter o nome da senhora, vai ter a história da senhora sem seu nome, não vai ser contado seu nome. Vai ser contado para mim e eu vou passar para ela. Não, mas não pode, eu não quero, eu tenho vergonha. Tá bom, senhora, tá certo. Também não pode insistir, não pode ser contra a vontade da cliente, né, no caso, a usuária. Não pode, e tudo tem que ter assinado, cartório, a gente tem as assinaturas no cartório, foi registrado em firma no cartório o nosso trabalho. Que bacana. E ele trata de um tema que ele é muito atual. Acho que ele sempre vai ser atual. A amamentação sempre vai ser algo existente no mundo. Eu quero muito entender por que dessa escolha. Por que escolher a amamentação na periferia? O que é que tem de diferente? Assim, primeiro, gravidez precoce. Meninas novas engravidando ainda é um grande problema, né? Você vê que a vacina do HPV era criança, acho que meninas de 14 anos. Foi reduzida para 9 anos de idade. Meu Deus. Por quê? Porque está tendo ainda essa relação sexual precoce, gravidez precoce, doenças precoces, que não era para uma criança de 9, 10 anos ter, está tendo, né? E, diante disso, essa dificuldade da mãe amamentar. Primeiro bebê ou segundo bebê. O primeiro nunca vai ser, a primeira gestação nunca vai ser igual à segunda, que as pessoas fixam isso. Já teve um filho, devia saber, que a gente escuta muito. É porque, assim, quando a gente estuda e sabe do que está falando, fica difícil de você debater com aquela pessoa que não estudou, mas ela tem a mente diferente da sua, de debater. Como? Mas ela já teve um filho, por que ela não está conseguindo amamentar? Mas só que, como foi a primeira vez a gravidez dela? Foi calma? Essa está sendo calma? Porque o leite, ele vai jorrar, mas a mulher precisa estar calma. A mulher precisa estar alimentada. Então, tudo é muitos processos e muitos problemas que a enfermeira ela tem que ajudar aquela gestante ou aquela puérpera a amamentar, sabe? E tem também uma especialização para amamentar também. Já está tendo também uma especialização. E é muito importante. Todo detalhe a gente está acompanhando, né? No parto, ou que seja no pré-natal, ou que seja com usuários de droga. Tudo isso a gente está sempre ali, né? A gente tem um enfermeiro em saúde mental também, né? Que é os psíquicos, mas é basicamente isso. E qual foi o resultado da análise? O resultado foi a gente avaliar, né, a dificuldade, a importância, conscientizar essas mães da importância do leite materno, do aleitamento, e
as dificuldades também do setor financeiro dessas mães, porque essas mães que estão com dificuldade em amamentar não é somente porque foi largada do esposo, do parceiro. É uma questão de alimentação, ela tem que comer para poder dar o leite. Exatamente. E também tem aquela questão da dor, que a gente já conversou uma vez, amamentar dói, como você mesmo falou, é um processo que machuca, fere. Que fere, que vai ter sim, às vezes a gente tem que conscientizar, vai ter um momento difícil, mas com a ajuda do enfermeiro, do profissional, esse momento ele vai ser saudável, ele vai ter se for uma enfermeira que trabalhe com a musicalidade, coloca uma música. Se for uma enfermeira que não trabalha com música, mas trabalha com carinho, com atenção, às vezes aquela puérpera, ela quer só ouvir, ela quer só conversar, ela quer só se... Porque até psicólogo a gente é, né? O enfermeiro, um enfermeiro bom, até psicólogo ele é. Porque ele tem que saber o que está acontecendo com aquela mãe, porque ela não quer amamentar seu filho. Mas de um jeito que ela confie de um jeito que a mãe confie na equipe de enfermagem, né? Então, vai do médico ao psicólogo, do fono, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente precisa de todos esses profissionais. E, Laura, eu não sei se vocês analisaram isso na pesquisa, mas eu quero muito entender como funciona o desmame. A gente está falando de um processo que muitas vezes já é complicado, mas para tirá-lo, eu acho que tanto para a criança quanto para a mãe também pode ser uma coisa muito complicada. Tem uma certa dependência muito forte da criança com a mãe e às vezes tem um cansaço, não aguento mais. É um processo que é doloroso e que muitas vezes tem que ter uma sessão, a gente tem que fechar. E como funciona esse desmame na periferia? Vocês analisaram? No meu trabalho, ele fala um pouco sobre... algumas mães relataram que só ia dar de mamar o bebê até 6 meses. Quando voltar do trabalho, não ia dar mais. Aí foi perguntado por que elas não queriam mais dar. Elas disseram que não ia ter tempo, que ia deixar com a mãe ou com alguém da família, que não ia ter tempo de amamentar. Mas pode sim ser armazenado, né? Tem o tempo, 24 horas, você pode deixar no freezer, no congelador, desmama, coloca no recipiente, coloca no freezer, depois tira e coloca naquele que é chamado, pode aquecer, né? Ou no micro-ondas, ou numa panelazinha com um pouquinho de água, aquecer e dar para o bebê. E aí não precisa tirar o leite do filho, porque a imunidade da mãe com as vacinas que ela tomou vai pelo leite. Então é por isso que é tão importante a amamentação, porque ele vai ficar autoimune de muitas doenças. Tipo o quê? Tipo a mãe teve um sarampo, o bebê pode até ter. Um exemplo, né? Ele pode até ter, mas vem mais baixo, porque ele já tem a imunidade da mãe. Entendeu? Então, todas as doenças que a mãe, uma gripe, um resfriado, todas as doenças que a mãe teve, ele pode até ter, mas vem tipo 40%, 30%, ele vai ficar doentinho, mas não vai ficar como se ele não tivesse mamado. Por isso que muitas crianças que não foram amamentadas, elas ficam doentes. Ou diarreia, ou gripe, ou febre, essa de garganta, problema com garganta. Por quê? Porque não teve, durante 2 a 4 anos de vida, a amamentação. O Ministério da Saúde, antes, acho que era, não sei bem o ano, se foi até 2000, que era até 2 anos de vida, não sei, de datas. Acho que foi até 2000, até 2 anos de vida para amamentar. Hoje ele já relata, tem alguns artigos que é 4 anos, até 4 anos. Caraca. É importante. Eu acho que eu me até 2, eu achava muito já. E agora por quê? Porque a imunidade da mãe, ela vai passar para o filho pelo leite. Então é importante, é muito importante. Não sei se você vai notar, mas uma criança que foi amamentada até 2 anos e uma criança que foi amamentada somente 4 meses, 6 meses, não é a mesma imunidade. Você pode observar, essa criança sempre, ou ela tem pouca gordura, ou fica muito doente, ou uma anemia, ou uma gripe, ou tem facilidade de gripar. Nossa, você me definiu, porque eu não mamei durante a minha vida toda, praticamente. Eu sempre fui na mamadeira. Fica muito doente. Sim, inclusive esse ano eu tava até reclamando na internet esse dia numa rede social, que é a 3ª vez que eu fico doente, meu Deus, eu tô... Gripado. Sim, exatamente. Mas também tem talvez não seja o seu caso, claro, mas esse nosso clima, né?
Então, as pessoas estão cansadas de dizer, eu já me vacinei contra a influenza, não vou mais me vacinar. É todo ano que é para se vacinar contra a influenza. Porque todo ano tem vírus novo. Então, aquela vacina que você tem não é aquela vacina que está dando no posto de saúde esse ano. As pessoas pensam assim, não, eu me vacinei. Não está nem com um ano que eu me vacinei. Mas sai todo ano uma campanha de influenza e você tem que estar sempre atualizando o seu cartão de vacina. Às vezes a pessoa pensa que é porque é criança, só criança que tem que se vacinar. Sim. Não, os adultos também, não pode resguardar. Esse tempo de vacina é muito importante. Claro. Todas. Tem uma coisa que a gente falou um pouco de gravidez e que me intriga muito nessa área da saúde, que é a gravidez psicológica. Eu não consigo compreender como o corpo gera esses estímulos, tanto do leite quanto da barriga, o útero. O que leva, sabe, o corpo a trazer esses estímulos? Assim, teve até um caso de uma moça numa instituição, que ela chegou dizendo que tomava anticoncepcional e achava que estava gestante. Aí, só que, na realidade, os seios delas estavam com secreções. Sim. Aí ela falou, não, mas eu tomo o anticoncepcional. Aí o primeiro passo da gente é sempre o teste rápido, né? Aquele da urina, que a gestante, ela Sim. urina e você vê. Tem 2 fitinhas gestantes, tem uma não gestante. Ela urinou, deu uma fitinha. Aí ela disse, o que é, não sei o que, agora eu tô nervosa, tô enjoando. Aí eu falei, é melhor a senhora procurar um médico, fazer seus exames. Aí, não, mas me diz logo, eu tô grávida. Tá, não, aqui não tá dando que tá gestante. Faça um exame de sangue, que é para ter mais certeza, né? Exame de sangue. Aí ela fez o exame de sangue, deu negativo, e aí ela fez essa instituição não atende, assim, só em emergência, né? Urgência e emergência, né? E aí ela foi para outra instituição, fez os exames dela e eu não vi mais ela. Mas já uma colega minha que estava nessa instituição falou que ela já tinha voltado lá e que ela estava com excesso de hormônio. O anticoncepcional estava dando excesso de hormônio, mas ela também achava que estava grávida. Então a gente não sabe se era bem psicológica ou se foi o anticoncepcional que fez, né, com que ela tivesse secreção nos seios. Mas era excesso mesmo. Parecia assim gestante mesmo. Então esses estímulos realmente podem trazer para o corpo. Tem. Sim. Laura, eu estava lendo aqui suas 6 pós-graduação em enfermagem. Eu estava lendo aqui, eu queria entender o que é pós-graduação em PSF e DNA. Certo. DNA é a instituição, né? Que eu fiz. Então a gente fez esses do lado tem o nome das instituições, do outro lado tem PSF. Eu falo muito Programa de Saúde e Família. Eu falo muito de posto de saúde, que é onde a gente PSF, o enfermeiro do PSF, que é Programa de Saúde e Família, mas é mais do posto mesmo. É o enfermeiro do posto de saúde, aquele que tanto pega gestante, como pega diabético, como pega o hipertenso, hanseníase, tuberculose, tratamento lá, né? Então, quando você faz a graduação, você não pode ir direto para um posto? Assim, a gente terminou a faculdade, né? Recebe o certificado. O diploma só sai com 150 dias. Sem contar com feriados e fins de semana, na nossa instituição, né, que a gente estudou. Só que aí recebe o certificado. Eu já tenho minha carteira, né, de enfermeira, já tenho ela. E deixa eu pegar aqui para tu. E só que a definitiva é só durante. Eu tenho até um ano para voltar para o Corém, que é o órgão da gente, né? Para fazer a definitiva. Porque a minha, ela é a provisória. O que seria essa carteira? Todo enfermeiro, ele faz a carteira dele. Quando termina, ele faz. Essa daqui é a provisória. Eu tenho um ano para voltar lá com o diploma e dar a definitiva. Aí essas aqui são a especialização da UES, que eu fiz. Vou falar instituição. E aqui é o técnico de enfermagem também. Quando você entregou pro Emundo, eu achei que era uma carteira de motorista. Não, parece, né? Parece, ó.
Acho que é laranja. Essa daí é a especialização do técnico de enfermagem, que também tem. Que há muitos técnicos não sabem. Interessante. Eles fazem o técnico, né? E não sabem que tem especialização do técnico de enfermagem também, que eu fiz, né? E tem a especialização do enfermeiro, como também tem do técnico de enfermagem. É bem importante, que a maioria dos técnicos não sabem. E procurar saber, procurar se informar, Mas né? a minha pergunta é a seguinte, o que é que se pode fazer após terminar uma graduação? Você pode ir para qual área? Nas minhas pós, tem... Mas antes da pós, você não pode... Antes da pós. Você não pode atuar? Pode atuar em todas as áreas. Ele só é um pouquinho limitado. Restrito, em algumas áreas aprofundadas, como tipo um acesso, né? É importante os tipos de acesso, né? Após a gente, estomoterapia. A gente faz o curativo, Mas o enfermeiro estomoterapeuta, ele faz todos os tipos de curativo. Entendi. Que alguns a gente não pode fazer, alguns procedimentos no curativo. Sim. Mas se eu fizer minha pós, eu vou poder fazer todos os tipos de curativo. Sim. Aí por isso que eu escolhi estomoterapia também. Então vamos começar a falar dessas pós. Sim. O Pedro trouxe aí PSF, que é o posto de saúde. Isso. A gente tem aqui estomoterapia. Explica pra gente o que é estomoterapia. Feridas, curativos. É estomoterapia. Feridas e curativos. E por que optar por feridas e curativos? Eu pensei muito em ser enfermeira home care. Pela família. Eu queria saber o que Vai até a Home casa, care. né? Vai à casa da pessoa. Aí, então, eu pensei assim, eu vou fazer estomoterapia. Por quê? Porque dá pra mim ter um custo de vida bom, vou trabalhar em home care, e aí eu vou fazer o meu currículo de home care. Aí, moro próximo a um posto de saúde, aí vou fazer uma pós de PSF. O posto de saúde da minha casa é 3 minutos. Da minha casa pro posto de saúde, então também foi bom. Aí qual foi a outra? Cardio. Eu moro próximo ao Hospital do Coração. Moro na Messejana. Eu nasci por ali. Isso é uma história muito louca, porque na Barra do Ceará eu fui até a Messejana pra nascer. Numa ambulância, Deus, assim, como e deu assim? tudo certo. E aí isso é muito legal de se falar, porque a gente vê a necessidade do SUS. Uma ambulância fora do país é caríssimo. Eu fui da Barra do Ceará até a Messejana pra nascer. Eu ainda, eu particularmente não fui ainda, eu tava dentro da barriga da minha mãe, mas esse trajeto foi todo por uma ambulância. Não tinha como não ir de pagou outra forma. nada, tudo Exatamente. pelo SUS. É a riqueza, é muito bom. Eu gosto muito de falar do SUS. Podia passar o dia todo aqui elogiando o nosso plano de saúde particular, que é o SUS. Porque a gente não paga nada, é melhor, né? Não paga nada e você tem consultas odonto, tem psiquiátrico, tem clínico geral. O que você procurar, você marca a sua consulta num posto de saúde e é encaminhado para fazer exames e consultas. É muito bom. Esse hospital fica na Messejana, no caso. Hospital do Coração. Sim. E como foi, assim, fazer uma pós em cardio? É uma coisa que me parece muito complexa. Muito, muito mesmo. Tá faltando o TCC, né? Aí das 6 tá faltando, somente os TCC. Cardio é a circulação, né? Pulmonar e cardíaca, né? E aqui a circulação pequena e a grande, que a gente chama pequena do pulmão e a grande do coração, que vai para o corpo todo, o sangue. A oxigenação, a troca de sangue, a importância dos batimentos cardíacos, a importância de ler um eletro, analisar a patologia. E o enfermeiro cardio, ele não fica muito restrito no momento de analisar um ECG, Sim. né? Ele pode analisar um ECG, pode sim dizer, doutor, assim, né? Mas quando você faz uma especialização em cardio, você já tem mais autonomia, sabe? As especializações servem para isso, para você ter mais autonomia, de você chegar e dizer, é assim, eu posso fazer isso e isso, sabe? Porque as especializações foi para isso, para você
ou trabalhar só naquela área, ou ter mais conhecimento naquela área. Sabe? E hoje a gente vê o cardio como um dos grandes pilares, eu acho que dessa parte da saúde, porque a gente vê muitos problemas relacionados a isso. A gente tem muito estresse, muita velocidade, como a gente sempre fala no mundo atual, e isso influencia justamente, eu acho, de uma forma muito clara os jovens. Eu acho que antes a doença do coração, ela era muito associada à idade, ao idoso. Hoje em dia a gente vê parâmetros muito diferentes. Como é que você enxerga, o que é que vem afetando o jovem a ter tantos problemas de coração hoje? Gente, não tem como falar do cigarro, né? A gente, não sei por que os jovens estão fazendo isso, mas eu noto que está aumentando muito o número das pessoas fumantes. E é triste, é muito triste isso, a bebida também. Eu já vi a minha mãe, ela tinha um comércio em frente, um hotel de luxo, e esse hotel tinha muita festa. E eu via uns rapazes novos, bem novinhos, embriagados, assim, deitados, sabe, assim, talvez iam passar a noite ali, sabe? Claro que a gente fechava o comércio, né, ia para casa, descansar, dormir, mas eu ficava, como que pode uma festa, não precisa disso. A gente tem uma maneira de você se divertir sem cigarro e sem bebida, né? Sim. Então, isso atrapalha tanto a saúde do indivíduo, que eu acho que se eles tivessem noção do que eles estavam fazendo, sabe? O álcool, gente, se fosse bom, ele estava na cartilha, ele estava nos programas, né? Que o Ministério da Saúde, ele libera pra gente todos os anos. E não tá... Você vê que todas as doenças... quando você chega no médico, ele pergunta, você bebe, você fuma? Por quê? Porque é ali que ele vai tirar o teu diagnóstico. Se tu bebe e tu fuma, tu tem problema de saúde. Ou no sangue, ou no coração, ou no pulmão. Então, ele sempre pergunta se você é filho de fumante. O seu pai ou a sua mãe, ela tá fumando em casa. E você é um fumante, passivo. Então, é isso. Eles perguntam também disso. Se sua avó fumou e você foi criado pela sua avó, então vai te atrapalhar também a tua saúde. Aí tu também não gosta. Não, meu pai fumou, minha mãe fumou e eu não gosto e nunca fumei. Eu vi um paciente que ele nunca fumou e teve líquido na pleura por ser um fumante passivo, porque a mãe dele fumou. Meu Deus. Ele botou o dreno, teve que ser drenado os pulmões, fez cirurgia. Passou, não sei se foi 2 meses, eu acho que foi 2 meses no hospital fazendo tratamento. Ele nunca fumou, mas a mãe dele fumava. E ele detesta cigarro, mas a mãe dele fumava. Então a gente tem uma incidência muito forte dessas doenças por conta disso nos jovens. Mas continuando um pouco essa coisa da graduação, das pós, a gente vê agora a nefrologia. O que é a nefrologia? Rins. Eu coloco assim, né, pra ficar bem. Nefrologia, rins. Tudo que se diz nos rins. Algum problema nos rins, cálculo vesical, infecções na urina. A nefrologia é isso, rins. Trabalha somente com os rins e também abrange uma boa parte. O enfermeiro, ele abrange, quando fala assim, graduação, a gente estudou gradual. A gente não estudou aprofundado em alguma parte, mas quando a gente faz uma especialização, aí sim a gente se especializou em algo. Então, cada enfermeiro, ele gosta de uma coisa. Ou ele gosta de estomoterapia, ou ele gosta de... Uma professora minha, você sabe que a professora minha me deu uns carão esses dias, né? É carão mesmo, o nome cearense é carão. Ela disse assim, tu tá fazendo 6 pós, tu não tem um juízo certo não, né? Tu sabe que eu vou te internar, né? Aí eu disse assim, aí ela, pelo menos tu fez na mesma área, tu 6 pós? Não. Fiz em áreas diferentes. Agora que eu vou te pegar mesmo. Eu vou botar tu com a bunda pra cima e vou dar umas palmadas. Aí eu disse, eu sei. Aí por que tu fez isso? Medo. Medo de quê? Eu disse assim, de não saber muito, de querer saber muito. Eu sou muito curiosa. Mas eu queria que tu fizesse só uma. Aí tu foi fazer 6. A minha ex-professora, que hoje é minha amiga, né? A gente sai junto e tudo. Aí eu falei assim, pois é, ela... É só uma, não era 6. Aí eu falei, mas eu fiz, já terminei, só faltam os projetos. Aí ela disse, certo, e deu pra tu ver assim, o que tu gosta, eu gosto de tudo. Aí ela disse, qual é a minha frase quando eu dava aula pra ti? Quem gosta de tudo, não gosta de nada. Essa frase me doeu tanto. Eu tava no 3º semestre da faculdade.
E eu gostava de tudo, porque eu sou muito curiosa. Eu sou curiosa. Eu quero saber como é que funciona tudo. Eu quero saber, sabe, para mim falar, para mim conversar, para mim saber o que conversar, o que dizer, agir no momento, né? Sim. Agora veio uma pessoa na minha casa. Eu tenho que falar. Eu tenho uma colega minha que o vô dela passou mal, dentro da casa dela. E ela fazia massagem cardiorrespiratória como ninguém. A gente treinou junto, fez especialização junta na UES, né? Essa pessoa. Aí ela foi e disse pra mim, o meu vô passou mal do meu lado e eu não fiz nada pra socorrer. E hoje ela ainda trabalha, faz terapia e tudo. Aí eu falei, amiga, mas a gente atende todas as pessoas. Quando chega na gente, acho que a gente barra, né? Trava, que tem um jeito que não tem como. Por isso que o psicológico é muito importante, trabalhar esse psicológico. E eu lembrei dela agora, porque o vô dela passou mal, teve um AVC. E ela disse que podia ter feito algo e não fez, porque não? Nem para pedir ajuda. Quem pediu foi o irmão dela. Nem para pedir ajuda, ela ficou parada, ela não conseguiu agir. Embora age, que ela é técnica de enfermagem. Hoje ela é enfermeira também. E quando eu fiz especialização com ela, a gente estava conversando sobre isso. E isso pausa a gente, porque eu consigo fazer tudo contigo, mas chega quando um filho, um parente, fica assim, né? Continuando nas coisas das pós, a gente tem aqui urgência e emergência. Conta pra gente aprofundado, o que se estuda nisso? Urgência e emergência, muito traumas. Meu Deus. Traumas, Começou urgência, bem. Urgência e emergência é traumas, né? Chegou o paciente, ou você tá na rua e vai atender um paciente, aí é traumas. Urgência e emergência. As massagens cardiorrespiratórias, sinais vitais, muito verificado, né? Até do momento do momento do acidente até chegar no hospital, o enfermeiro vai fazendo as massagens. A gente falou daquele lance cultural, e quando eu vejo você trazendo as coisas dos traumas, acidentes, tem uma coisa muito cultural no Brasil que é as massas e ficar em cima e acontecer um acidente, tá todo mundo lá olhando. O que é que isso afeta nessa área da saúde? Tudo. Os curiosos atrapalham muito. Se você não tá ali para ajudar na massagem com um enfermeiro ou um profissional que cansa realmente, que é um momento bem cansativo, não atrapalhe. Se você não está podendo ajudar a chamar uma ambulância, a única coisa que você, como curioso, vai poder ajudar, pega o telefone calado e liga para o SAMU, pede ajuda. É o único momento que você vai poder ajudar alguém. A não ser que um profissional esteja cansado de fazer as massagens, que é bem cansativo, né? É um esforço físico muito grande, e tem que ter cuidado também. Sim. Com o tórax do paciente, né, não ser removido. Então você tem que dividir com a outra pessoa. Se eu estiver sozinha, tipo, eu ia chamar alguém para me ajudar, né? Tanto na ventilação como nas massagens. Então a pessoa curiosa atrapalha. Então é basicamente isso. A gente tem só mais duas aqui pra falar que você fez. Na verdade, só mais uma, que foi essa enfermagem do trabalho. A gente pode ir encerrando com ela. O que é que significa essa enfermagem do trabalho? A enfermagem do trabalho é o momento que o trabalhador tá no seu local de trabalho, sente uma dor de cabeça, é preciso medicar, é preciso fazer exames, ou para ele entrar na empresa precisa fazer exames, ou quando ele sai da empresa precisa fazer exames, e o enfermeiro ele entra nesse momento, ou de tratar uma dor na cabeça, no pé, ou se acidentou, e o enfermeiro está lá para ajudar. Então, Laura, você optou por fazer 6 pós-graduações ao mesmo tempo. A gente sabe o quão difícil deve ser, mas ao longo da nossa conversa a gente entendeu muito bem os motivos, os reais motivos das coisas da humanização da saúde, as coisas do amor, paixão e de doar-se. Eu acho que você tem isso muito forte. A gente fica muito feliz de poder conversar com uma pessoa que tem uma humanização tão grande dentro de si mesma, ao ponto de ter que doar-se, ter que dar para o outro, ter que, enfim, compartilhá-la. Então, muito obrigado, de verdade, mais uma vez aqui. A gente fica muito feliz de poder trazer uma pessoa tão bacana, tão gentil, tão humana para falar de uma área que tem que ser muito humana, que é essa área da saúde. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, Ian. Obrigado vocês, viu? João Lucas, Pedro e Amandu, né? Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de ter vindo. Queria agradecer o meu sobrinho, né? Então, por toda a atenção, dedicação. Obrigada a todos, viu? Obrigado, seu Lessa. Amei, viu? O local, o ambiente, os profissionais. Ótimos, viu? Gostei muito da rádio. É uma rádio que é educativa, né? Precisa, nosso Brasil precisa, Fortaleza precisa de uma rádio educativa. Os meninos novos, todos cheios de sucesso. Parabéns, viu? São ótimos filhos mesmo. Da mesma forma que eu e a Amanda, também quero muito agradecer a sua presença. Eu não fiz pergunta porque quando eu pensava em alguma pergunta... eu acho.
Não, fiz uma, né? Papo. Mas assim, a maioria das perguntas que eu queria fazer, você já respondia tudo na sua explicação, então, sabe, foi muito bom, porque eu quero muito agradecer pela todo o ensinamento que você passou, pelo incentivo que você passou às pessoas, e parabenizar por todo o amor e pelo trabalho realmente essencial que você faz. Tá, obrigada. Eu também gostaria muito de agradecer a sua presença hoje, numa sexta-feira. Meu Deus, a semana tá acabando, é uma loucura. E é muito louco porque durante os meses que a gente tem produzido essa rádio, a gente recebeu poucas pessoas relacionadas à área da saúde. Então é muito bacana sempre trazer diversos temas aqui, educar muito. Eu acho que tirou muitas dúvidas relacionadas à saúde. Eu tenho muitas e eu acredito que você tirou muitas as suas próprias dúvidas durante essas 6 pós-graduações. Antes da gente começar aqui, a gente estava falando dessa questão do TCC, da faculdade. A gente está terminando o ensino médio e a gente já está pensando na faculdade. Meu Deus, olhar uma pessoa com 6 pós-graduações sei lá, ver e pensar quando for a minha vez, o que eu vou fazer? Eu vou fazer também 6 pós-graduações, meu Deus, eu tô pensando assim no meu TCC, eu tô pensando em tudo. Acho que a sua presença hoje também fez muita diferença nas nossas vidas, na vida de quem está assistindo aqui, porque, como eu disse, a gente precisa mesmo educar as pessoas nessa questão da saúde. Sim. Eu amei seu TCC, o tema, acho que é muito diferenciado, realmente nunca vi esse tema, o que é uma coisa muito louca de me deixar ansioso para fazer o meu quando eu terminar a faculdade de cinema. Vai dar muito Parabéns. certo. Obrigada, viu? Muito obrigado. E parabéns, viu, pelo intuito, pelo desejo de querer se formar, de querer fazer o seu TCC. Tá certo, pense mesmo, porque tá perto. A gente pensa que tá longe, mas não tá. Pense em fazer seu TCC, o seu tema. E obrigada pela atenção. Obrigado. Laura, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui mais um Inspira Rádio, aqui na Rádio Vó Dedé, exatamente às 4h20 da tarde do dia 12 de agosto de 2022. É isso, pessoal. Um beijão e até a próxima. Até.